Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Estamos aqui esta tarde para podermos meditar na Palavra do Senhor. E o texto que eu convido a cada um de nós esta tarde a meditarmos encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36. Eu gostaria então de partilhar esta leitura com cada um de vós. Diz assim o texto: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Prezados irmãos, esta tarde gostaria de partilhar convosco e refletirmos um bocadinho sobre a nossa preparação para aquele encontro que se vai dar no dia em que nós não sabemos, mas que o Senhor já sabe com certeza e que cada um de nós precisa se preparar para esse momento, para esse encontro. Prezados irmãos, há algo interessante que Jesus começa logo por dizer: aquele dia e hora ninguém sabe. Infelizmente existem pessoas que ao longo de muitos anos têm dado datas consecutivas para a vinda de Jesus. Ainda penso que foi ontem ou anteontem, estava a ler um artigo onde penso que dizia que uma profecia maia estaria para se cumprir agora sobre o fim do mundo. Queridos irmãos, é assim: quando o homem quer especular, ele pode dar datas, pode dizer o mês, pode dizer o ano, pode dizer a estação, mas a verdade é que a Bíblia diz que esse dia, o dia da vinda de Jesus Cristo, ninguém sabe. Há uns que até pensam, como Deus disse o dia e a hora, então se calhar dá para saber o mês, o ano ou a estação. Mas, queridos irmãos, aquilo que Jesus quis dizer claramente é que este momento não pertence ao ser humano saber. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de prever estas coisas. A única coisa que o Senhor nos deixou foram sinais. E por esses sinais, sim, nós podemos perceber se estamos mais próximos ou mais longe desse acontecimento. No entanto, eu acredito, queridos irmãos, que o Senhor foi sábio quando não deu uma data. Já imaginaram os cristãos que viveram há 200, 300, 400, 500 anos atrás? Os apóstolos mesmo, não é? Esperar tanto tempo pela vinda de Jesus, em vez de ser o fogo, a chama do Evangelho, seria a frustração dos discípulos, não é? Dos seguidores de Jesus. Talvez também seria a perversão. Porquê? Porque os discípulos, os filhos de Deus iriam, se calhar, deixar a comunhão com Deus, deixando isso para, se calhar, os últimos dias da sua vida, quando nós, humanamente falando, não sabemos quando é que serão esses últimos dias da nossa vida. Pode ser agora mesmo, a seguir, não é? Como pode ser daqui a muito tempo ainda. Jesus não diz ou mostra que não existe o dia, que esse dia só o Pai é que o sabe. Com certeza hoje Jesus também o sabe, porque está com o Pai. Mas
Jesus vai continuar o texto e ele vai falar algo interessante para nós percebermos melhor sobre, talvez não o dia e a hora, mas para sabermos, se calhar, que esse momento está mais perto. Ele deu-nos alguns sinais. Então ele vai fazer uma comparação, não é? Ele vai dizer como foi nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também com a vinda do Filho do Homem. E nós perguntamos, como é que foi nos dias de Noé? Queridos irmãos, quando nós vamos ao relato de Gênesis, eu convido-vos a lermos Gênesis 6, no versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E no versículo 11 diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Então vejam, Jesus não diz o dia e a hora, mas Jesus aponta alguns sinais. E quando nós vamos ao livro de Gênesis perceber como é que era a vida antes do dilúvio, como é que era a vida antes do dilúvio, queridos irmãos? Diz-nos que o coração do homem era mau. Mas não era mau só num dia. Isso não acontecia só uma vez. Diz que era mau o quê? Continuamente. Então, o coração do homem era mau sempre. Desde que acordava até que se deitava, era só maldade aquele coração. E depois, no versículo 11, acrescenta que além de mau, era violento. Além dos pensamentos, depois metia esses pensamentos em prática. Era violento. A terra tinha-se enchido de violência. Acredito que era todo o tipo de violência que nós conhecemos. Era má continuamente. Queridos irmãos, o mais espantoso é que quando Jesus fala dos dias de Noé, e Jesus diz assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem, Jesus não vai referir nem os pensamentos maus, nem a violência. Vejam o que é que Jesus vai falar. Jesus vai dizer assim, eu repito, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o aperceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, aqui Jesus não está a falar nem de violência, nem está a falar do coração mau, dos pensamentos maus dos homens daquela altura. O que é que Jesus diz? Jesus fala das coisas do dia-a-dia. Comer, beber, casar. E a pergunta que eu faço é, comer, beber, casar, há algo mal nisso? Não é isso que todos nós fazemos? Não temos que comer todos os dias? Não temos que beber todos os dias? Não há pessoas a casarem-se todos os dias? Sim, não há. Jesus aqui não menciona nada de errado. Nós não podemos chegar aqui e dizer, mas isto é mau. Não. Claro que se eu beber bebidas alcoólicas vai-me prejudicar. Se eu comer comidas impuras, contrárias àquelas indicações que a Bíblia nos dá, sobretudo em Levítico 11, com certeza que são más para nós e para a nossa saúde. No entanto, o casar, sim, o casar hoje casa-se e descasa-se, também é mau, mas não é isto que Jesus está. Jesus não dá aqui nenhuma conotação negativa. O que Jesus nos quer ensinar, ou o que Jesus está a querer dizer aqui, é que, assim como foi nos dias de Noé, vai acontecer antes dele vir.
Ou seja, as pessoas estarão a fazer o seu dia-a-dia normal. Queridos irmãos, o que Jesus está a dizer aqui é que a vida vai decorrer normalmente. Normalmente. Jesus virá numa altura em que as pessoas estarão a fazer as coisas normais da vida. Estarão a comer, a beber, haverá casamentos, com certeza, e outras coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Queridos irmãos, Jesus, de certa forma, Ele está a querer ensinar-nos alguma coisa com isto. É que nós vamos estar a viver a nossa vida tranquilamente, como um dia após o outro, e Jesus vai voltar, e muitos não estarão à espera. Diz o texto que um será levado e outro deixado. Isto quer dizer o quê? Que um está preparado e outros não estão preparados, podem não estar preparados para isso. Queridos irmãos, estaremos nós preparados para a vinda de Jesus ou não? Reparem, quando Noé, diz o texto, ele pregou, não é? O pregoeiro da verdade foi considerado assim Noé. Noé pregou, levou a mensagem que o mundo iria ser destruído, e aquelas pessoas não deram ouvidos, continuaram a fazer o seu dia-a-dia, claro, com violência, claro, com maus pensamentos continuamente, mas continuaram a fazer a sua vida, até que a porta se fechou e eles acabaram por morrer nas águas do dilúvio. É interessante, prezados irmãos, que Jesus menciona este episódio. Há muita gente que não acredita, acha que o dilúvio é uma fantasia, é uma história inventada. Queridos irmãos, o próprio Jesus a menciona Noé e os antediluvianos. Então, se Jesus menciona, é porque esta história é verdadeira. Aconteceu. E como aconteceu a estes homens, a esta geração, também vai haver uma geração, uma última geração nesta terra, onde o quê? Onde Jesus vai voltar e muitos não se aperceberão disso. Ou seja, só se aperceberão quando Jesus voltar mesmo, quando Jesus estiver a vir. Mas não estarão preparados para o receber, não estarão prontos para este encontro. Houve um grande sinal que aconteceu na época do dilúvio. Não sei se já pensaram nisso. Embora, por exemplo, Noé tenha pregado, embora o próprio Noé também não sabia o dia em que ele tinha que fechar a porta, e aliás nem foi ele que fechou, foi um anjo, não é? Foi o Senhor que fechou a porta, mas Noé, não sabendo o dia, houve um sinal que quer para Noé e a sua família, quer para o povo que ali vivia, não é? Aquela geração, poderia ter sido um alerta. Sabem qual foi esse sinal? Quando os animais começaram a entrar na arca 2 a 2, não era normal aquilo acontecer. Animais em fila, entrando na arca casal a casal, predadores com presas, ali todos juntos, sem se fazer mal uns aos outros. Era um sinal, era ou não era? Era um sinal. E o que é que aconteceu a este sinal? Aquelas pessoas estiveram atentas, deram valor a este sinal, não ligaram nenhuma. Era como a vida tivesse a correr normalmente. É como aquilo fosse algo normal, os animais entrarem todos na arca. Deviam ter pensado bem, olha, aquilo vai ser uma balbúrdia lá dentro, não é? Prezados irmãos, era um sinal, era mais um sinal que Deus tinha dado. E nós hoje, como é que nós podemos nos aperceber
se Jesus está às portas? Será que Deus tem-nos dado tantos sinais que nós nem nos apercebemos? Eu acho que é isto que está a acontecer, queridos irmãos. Nós olhamos à nossa volta e o que é que nós vemos? Violência, não é? Pai que mata filho, filho que mata pai, namorada que mata namorado, marido que mata mulher. Isto é o prato servido todos os dias pelos noticiários, é ou não é? Abrimos a nossa televisão, é isto que nós ouvimos. É violência atrás de violência, é mal atrás de mal, é perversão atrás de perversão. Não é? Nós olhamos e vemos, nós até defendemos os perversos. Não é? Tem-se falado ultimamente no Ronaldo, não é? E no escândalo sexual. Nós até achamos que ele é inocente, coitado daquela senhora, não é? Queridos irmãos, até onde é que nós vamos? É perversão, é perversão. A Bíblia condena. E nós achamos que é normal, até defendemos o pobre coitado porque é português, não é? E é ela que quer o dinheiro. Nós olhamos para a violência, olhamos para a perversão moral. Nós olhamos, por exemplo, hoje nós saímos à rua e vê-se homem a beijar homem, mulher a beijar mulher, e nós achamos que isto é tudo normal. Nós achamos que isto é a sociedade a evoluir, não é? Prezados irmãos, isto é uma decadência do ser humano. É a decadência moral. Só que o diabo já trabalhou tanto no nosso coração, nos nossos pensamentos, já cauterizou a nossa mente para estas coisas. Já não estamos sensíveis. E nós vemos estas coisas e continuamos o nosso dia-a-dia, a nossa vida. Vai correndo. Prezados irmãos, é isto que tem acontecido connosco? Será que não vemos isto como sinais da vinda de Jesus? Vejam, o Evangelho de Lucas, além de dizer que é como nos dias de Noé, diz também que é como nos dias de Ló, nos dias de Sodoma e Gomorra. E o que é que havia em Sodoma e Gomorra? Jesus não vai mencionar isso, vai mencionar o comer, o beber, o cultivar, não é? No entanto, nós sabemos o que é que havia nos dias de Ló. A perversão moral, a homossexualidade, de tal maneira que os homens daquela cidade onde Ló vivia, Sodoma e Gomorra, queriam fazer sexo com os anjos que vieram, com os mensageiros que vieram à casa de Ló. Queridos irmãos, será que estamos tão insensíveis por vermos tanto mal que já não conseguimos perceber que há sinais que estão a acontecer à nossa volta e que nós já nem demos isso como sinais? Jesus, ele vai mencionar no dia-a-dia normal. Assim vai ser como nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus não fica por aqui. Jesus vai continuar assim a partir do versículo 43. Mateus 24, 43 diz assim: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios,
virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e à hora em que não sabe, e separá-lo-á e o destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos irmãos, agora Jesus vai mostrar a diferença entre o servo fiel e o mau servo. Ou seja, entre aquele servo que está pronto para o receber e o servo que não está preparado, que é mau e que, quando o Senhor vier, ele não estará com o seu Senhor. Então, Jesus faz aqui uma distinção entre estes dois servos, o bom servo e o mau servo. E quando nós olhamos e percebemos, nós vemos que o bom servo, diz esse bom servo, ele, quando o Senhor vier, se achará servindo. Ou seja, este servo é considerado um servo vigilante. Mesmo não sabendo quando o Senhor chega, ele continua a servir, a fazer as suas tarefas, a preparar-se, a fazer a lida. Porque se o Senhor vier a qualquer momento, vai achar tudo bem feito. No entanto, diz que o mau servo é diferente. O que é que acontece com o mau servo? Diz que ele é apanhado, ele é apanhado a fazer mal aos outros servos. Então, Jesus aqui não está a falar dos que estão lá fora, que não conhecem Jesus, está a falar daqueles que conhecem Jesus. É aquele que sabe que o seu Senhor foi, mas que virá, mas que não está a fazer aquilo que o Senhor pretende dele. Em primeiro lugar, ele está a bater nos seus conservos, a fazer mal àqueles que esperam também pelo Senhor. E além do mais, diz o texto que ele, além de estar a fazer mal aos seus conservos, diz que está com os ébrios, está com os hipócritas, está com os infiéis e convive com eles. Ou seja, sabe que o Senhor vem, mas vive como o Senhor não viesse. Queridos irmãos, será que é desta forma que nós estamos à espera de Jesus? Jesus não disse o dia nem a hora. Jesus simplesmente disse ou deixou-nos alguns sinais. E os sinais nós vemos à nossa volta. Basta ler Mateus 24. É no mundo natural, terremotos, catástrofes. É no mundo social. Nós vemos as desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres, em que os mais ricos acabam por escravizar os mais pobres, não é? Extorquir, roubar. Nós vemos isso no mundo moral. A nossa sociedade moralmente está caída. Quanto tempo faltará para o Senhor vir? Penso que não faltará muito tempo, queridos irmãos. Não posso pôr datas, o Senhor Jesus não me permite, mas posso estar vigilante, posso estar a preparar-me, porque a vinda do Senhor já não é para muito tempo. Prezados irmãos, como é que eu tenho sido como servo de Deus? Um bom servo ou um mau servo? O bom servo continua a servir, vigia, cada dia faz a sua devoção ao Senhor, fortalece o seu relacionamento com Ele, procura pedir perdão pelos seus pecados, procura melhorar a cada dia, procura servir os outros como o Senhor o deseja. O mau servo não. Sabem o que é que o mau servo faz? O seu irmão crente é maltratado por ele.
Será que tem acontecido isto connosco? Tratamos mal os nossos irmãos? Será que temos maus pensamentos pelos nossos irmãos? Será que não queremos estar ao lado dos nossos irmãos? Diz que o mau servo bate, molesta, agride os seus conservos, aqueles outros que também esperam pelo Senhor. Será que é isso que nós estamos a fazer uns para com os outros? E depois estamos à espera do Senhor a viver uma vida como os de lá de fora vivem, procurando os prazeres que eles procuram, vivendo os desejos que eles têm, tendo os mesmos objetivos que eles têm lá fora, que é o aqui e o agora? Ou estamos nós a olhar para cima, esperando que o Senhor venha a cada instante? Queridos irmãos, Jesus advertiu que o Filho do Homem virá numa altura em que nós não estamos à espera. Quando eu digo nós não estamos à espera, nós não sabemos a data, mas podemos aguardar esse momento. Eu lembro-me que eu tinha uma professora que ela não dizia o dia que iria fazer-nos o teste, o exame, não é? Então havia um dia que ela chegava e trazia o teste para nós fazermos. Aquele dia era um dia de pesadelo para muitos dos meus colegas. Para mim também seria um pesadelo se eu não me preparasse para a disciplina. Talvez tenha acontecido, já não me recordo, mas talvez uma outra vez que a professora tenha trazido um teste e que eu não tenha estudado bem. Mas competia-me a mim todos os dias estudar aquela matéria. Se eu estudasse todos os dias, tinha algum problema? Viesse o teste no dia que viesse, eu estaria pronto para o fazer. Mas digo-vos, para alguns colegas aquele dia era o pesadelo. Queridos irmãos, isto vai acontecer com os bons servos e os maus servos. Vai haver o dia em que Jesus finalmente deixará os céus e descerá com os seus anjos. E quando Ele vier com os seus anjos, aquele dia vai ser um pesadelo para muitas pessoas. Diz o texto bíblico que muitos entrarão nas cavernas, nas rochas e pedirão para que elas caiam sobre eles, para os livrar da glória daquele que vem sobre as nuvens. Prezados irmãos, será que se Jesus viesse hoje ou amanhã, como é que eu iria me sentir? Qual era o meu sentimento mais profundo? Estaria angustiado? Estaria feliz? Prezados irmãos, o que Jesus diz é que nós temos que nos preparar para aquele dia. Esse dia virá como um ladrão, ou seja, de forma inesperada. Diz que uns serão levados e os outros serão deixados. Andamos uma vida toda a lutar por este ideal, um dia estarmos com Jesus. Será que nós vamos perder isso? Simplesmente porque não fomos mordomos, servos fiéis? Queridos irmãos, eu gostaria esta tarde de deixar-vos este pensamento como reflexão. Se Jesus viesse amanhã, como é que eu reagiria? Analisem a vossa semana, a última semana da vossa vida. Nem pensemos no passado, pensemos na última semana. Se eu tivesse que confrontar a minha última semana, se Jesus pudesse passar a minha última semana no ecrã, aqui neste ecrã, eu teria vergonha daquilo que vivi ou podia colocar as mãos ao alto e dizer: Senhor, estou pronto? Queridos irmãos, que
haja em cada um de nós este sentimento de vigilância, não estarmos satisfeitos com a condição que nós temos e que nós estamos, e sempre à procura de mais, procurar realmente ter a nossa vida limpa diante do nosso Deus. Então aquele dia, com certeza, será um dia de festa, de alegria, para nunca mais seja um dia que será o princípio da nossa felicidade eterna. Que assim seja com cada um de nós, queridos irmãos. Amém. O Senhor seja louvado.